Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente com vocês falando sobre agora o processo administrativo previdenciário, né, nesse curso de atualização e de prática, junto aqui à escola do Damásio de Jesus. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Teodoro, que nos convida e aposta em a gente vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é apaixonante, né? Então, essa área do direito previdenciário é uma área que, de fato, a cada vez mais agrega dentro do patrimônio jurídico dos segurados e das pessoas que trabalham com segurados também. Então, levando em conta, inclusive, essa contramão da judicialização, inclusive, é importante que as pessoas entendam como o processo administrativo ele vem se desenvolvendo tanto a nível de agência, quanto no Conselho de Recursos, ou seja, o processo administrativo do início ao fim. Então, baseado nisso, eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre a questão desse processo como um todo, desde a questão principiológica do processo administrativo até o processo como um todo. Então, nós falaremos sobre os princípios, sobre as fases do processo administrativo, que são 4, então, fase inicial, a fase de instrução, a fase decisória e a fase recursal. E também, no final, a gente vai estar mostrando a vocês como está observando, inclusive, os prazos processuais dentro do processo administrativo no sistema da web. Então, a aula promete, a nossa conversa ela promete, pois trataremos de vários assuntos muito bacanas, ok? Para quem eventualmente precisar de alguma dúvida, né, quando eventualmente estiver assistindo a aula, eu coloco à disposição o meu Facebook, tá? O meu Facebook é o meu nome, é Rafael Schmidt Waldrich. Schmidt é S-C-H-M-I-D-T e Waldrich W-A-L-D-R-I-C-H. Então, Rafael Schmidt Waldrich, me adiciona lá e pode mandar as perguntinhas se estiverem em box, que a gente vai estar, dentro da medida do possível, respondendo para vocês, ok? Enfim, então, pessoal, só para me apresentar, eu sou o Rafael. A gente trabalha junto à docência há aproximadamente 12, 13 anos. E a gente hoje, além disso, é vinculado ao Conselho de Recursos do Seguro Social, CRSS, lembrando que o Conselho de Recursos da Previdência Social mudou de nomenclatura, que era CRPS, agora é CRSS, okay? Onde desenvolvemos atividade na condição de conselheiro. Então, quando a gente conversa sobre o processo administrativo, eu costumo dizer que o processo administrativo ele tem fases, ok? Então, quando a gente fala do processo administrativo, a gente tem que saber antes com o que a gente está lidando. Nós temos que saber qual é o universo que nós estamos trabalhando. Veja bem, para nós termos uma ideia dentro da lógica do processo administrativo e do quantitativo da grandeza dele, como é importante a gente entender ele, tá? Em 2014 foram requeridos, esses são números do anuário da Previdência, está disponível no site do INSS. Então, em 2014 foram emitidos aproximadamente 8.600.000 pedidos de benefício. E desses foram concedidos no balcão de atendimento 60,5%, que corresponde a 5.211.030 benefícios. Ou seja, é muito requerimento, são muitos pedidos de benefício e a concessão é relativamente alta também. Agora, por que eventualmente hoje o direito previdenciário é um dos ramos que mais cresce no Brasil? É justamente pela quantidade de benefícios requeridos e não tanto pela quantidade de benefícios que são negados. Por quê? 40%, se formos falar em percentual, não é um percentual tão grande, né? O 39,5%. Agora, se nós falarmos de 39,5% de uma diferença de praticamente 3,5 milhões, aí a gente acaba tendo realmente um quantitativo muito alto dentro de um ano, ok? Quando a gente fala sobre o processo administrativo previdenciário, eu digo que nós temos uma fase pré-processual. Okay? É aquela fase que a gente fala antes de iniciar o processo físico administrativo, que é entendendo alguns requisitos e algumas condições básicas desse processo. E, gente, é de suma importância que o operador do direito ou o interessado na área do direito previdenciário entenda como funciona o processo administrativo. O processo administrativo, ele é alheio ao processo judicial. O processo administrativo, ele não segue os mesmos ritos do processo judicial. Ele tem regras, condições e a própria aplicabilidade de princípios diferenciadas de como o Poder Judiciário vem aplicando. Então, é de suma importância que nós dominamos
como funciona o processo administrativo, inclusive no que diz respeito à questão processual, e não só a questão do direito material. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar muito em cima da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, bem como da própria Portaria 548 de 2011, que estabelece o regimento interno do Conselho de Recurso e Seguro Social. Aliás, já vai a primeira dica muito importante. Para quem pretende advogar dentro do direito previdenciário, para quem pretende operar o direito previdenciário, dentro da lógica do processo administrativo, é requisito básico que a pessoa domine o regimento interno do Conselho de Recurso. Não tem como a pessoa advogar ou a pessoa operar o processo administrativo, dentro do processo administrativo sem conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo estão estabelecidas no regimento interno do Conselho. Ok? E nesse contexto, nós vamos trabalhar em cima hoje de nortes dentro do processo administrativo, sempre obedecendo e vinculando aquilo que a lei fala e aquilo que o regimento interno do Conselho fala também, ok? Então, dentro desse início do processo administrativo, a primeira coisa a gente falar é a respeito da principiologia. Então, como que os princípios acabam se relacionando a questões vinculadas ao processo administrativo? Veja bem, o artigo 194, inciso 1º da Constituição, aliás, o artigo 194 da Constituição nos traz os princípios que são direcionados à Seguridade Social. Então, assim, quando a gente fala em Seguridade Social, são princípios que acabam se vinculando à Previdência, à assistência e à saúde. Porque, como vocês bem sabem, a Seguridade Social ela é um gênero formado por 3 espécies: Previdência, Assistência e Saúde. Assim sendo, considerando que o artigo 194 da Constituição se refere à Seguridade Social, todos os princípios que estão ali elencados são princípios que se direcionam a essas 3 espécies: Previdência, Assistência e Saúde. Então, o primeiro princípio estabelecido no artigo 194, 1º da Constituição, é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, que está lá no artigo 194, inciso 1. O que é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento? Ele é um princípio direcionado ao Estado. Então, ele é um princípio de otimização do direito. Dentro da universalidade da cobertura e do atendimento, significa dizer que o Estado tem a obrigação, aqui representado pelo INSS, tem a obrigação de conceder o melhor benefício que o segurado fizer jus. Rafael, mas é complicado porque a gente não vê muita aplicabilidade da Constituição, né, junto ao processo administrativo. Tudo bem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre enunciado, sobre lei. O artigo 88 da Lei 8.213 nos traz lá claramente a aplicabilidade da universalidade junto aos processos administrativos. Quando a lei determina que é obrigatória a participação de uma assistente social ou do serviço social em questões que envolvam direitos e deveres dos segurados, ok? Ou seja, o segurado não pode ficar desamparado, ok? Isso é o que prevê o artigo 88 da Lei 8.213. A própria instrução normativa do INSS, que atualmente é a IN77 de 2015, prevê, como a gente vai ver na fase decisória, que a Previdência Social, aliás, e esse é o texto explícito, a Previdência Social tem o dever de conceder o melhor benefício ao que o segurado caber jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. E no Conselho de Recursos, né, do Seguro Social, que é a nova nomenclatura, antigamente RPS, da Previdência, hoje do Seguro Social, nós temos o enunciado 5º, que fala a mesma coisa. A Previdência Social tem o dever de conceder o melhor benefício que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Então, esses princípios de otimização, ou esses dispositivos de otimização, são oriundos de um princípio, que é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Aliás, e daqui a um minutinho eu já vou começar a passar algumas decisões do Conselho a respeito disso. O outro princípio que nós temos ali é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre as populações urbanas e rurais. Veja bem, esse princípio, tá, ele é um princípio que revela a aplicabilidade do princípio da igualdade dentro da Seguridade Social. Veja bem, eu falei que revela a igualdade dentro da Seguridade Social e não só dentro da Previdência Social, ok? Mas nós temos que entender por que esse dispositivo ele veio na Constituição de 88. E esse dispositivo ele veio
mas para agregar uma injustiça social que estava ocorrendo aos trabalhadores rurais. Veja bem, antes da Constituição de 88, o trabalhador rural ele não tinha direito à saúde pública como tem hoje em dia. A saúde não era universal propriamente dita no que diz respeito ao aspecto de efetividade antes da Constituição de 88. Tá? Por conta disso, várias pessoas que trabalhavam na agricultura estavam saindo da roça, desse meio, para vir para o meio urbano, porque não tinham proteção, não tinham direito à saúde pública como tem hoje em dia. Tanto é que, historicamente, um dos períodos que mais nós tivemos o êxodo rural foi um período um pouco anterior à Constituição de 88. Okay? Então, o que ocorre? A partir da Constituição de 88, nós tivemos os direitos qualitativos e quantitativos equiparados entre as populações urbanas e rurais. Entenderam? Mais uma vez, até a Constituição de 88, o trabalhador rural, a pessoa que trabalhava no campo, não tinha os mesmos direitos como era ao trabalhador urbano, principalmente no tocante à saúde. Assim sendo, as pessoas que trabalhavam no campo estavam saindo do campo para ir para o meio urbano. Então veja bem, por conta disso, a Constituição ela trouxe, no artigo 194, inciso 2, a equiparação de forma qualitativa e quantitativa entre as populações urbanas e rurais. Entenderam? Então, nós temos uma questão a trazer de algo que era cultural antes da Constituição de 88, onde o trabalhador rural, talvez informado por um terceiro, com certeza informado por um terceiro, acabava fazendo junto às agências do INSS, antigamente INPS, né? Então, olha só, a atividade de segurado contribuinte individual, hoje no contribuinte individual, mas antigamente autônomo, tá? Ela sempre foi declaratória, salvo no caso de retroação da DIC, que nós vamos ver depois o que é. Então, veja bem, vamos supor que o José, ele é médico, mas o sonho dele é ser advogado, ok? E ele quer um documento dizendo que ele é advogado. Tudo bem, ele vai na agência do INSS, ó, eu sou o José, quero começar a pagar vocês como advogado, tá aqui, você vai começar a pagar como advogado. Ah, o José é advogado, mas o sonho dele é ser médico. E ele quer um documento dizendo que ele é médico, né? Então tudo bem, vai na agência do INSS, ó, eu sou médico, e aí eu quero começar a pagar vocês como tal. O INSS vai dar a folha para ele porque é atividade declaratória. É claro que ele está pensando uma declaração falsa e vai ter as suas consequências. Mas, para fazer uma inscrição junto à Previdência, a atividade ela é meramente declaratória. Ok? Então, o que ocorre? Muitos agricultores, antes da Constituição de 88, faziam o quê? Eles iam numa agência do INPS, hoje INSS, né, e requeriam uma inscrição. A pessoa era agricultor, tá? Chegava lá e falava, bota aí que eu sou pedreiro. E aí ele pegava uma inscrição, tá? Aquela folhinha de inscrição amarela, e guardava. E quando ele tivesse algum problema de saúde que fizesse com que ele precisasse ir num posto de saúde, no hospital, ele apresentava aquela inscrição, mesmo sendo agricultor, alegando de que ele era vinculado a uma previdência urbana. Entenderam? E aí, passando a ter direito à saúde. É claro que a inscrição é uma fraude, né, porque fez uma declaração falsa. Mas o objetivo daquilo é lhe garantir o direito à saúde. Ou era isso, ou era sair do campo. Então, a Constituição de 88, ela trouxe o quê? A equiparação dos trabalhadores rurais para com os trabalhadores urbanos, e não ao contrário. Ok? Então, o princípio da uniformidade e equivalência, que está instituído no artigo 194, inciso 2, ele vem para trazer a equiparação qualitativa e quantitativa entre os segurados à Previdência, urbano e rural. Ok? Ainda, dentro da questão dos princípios, agora não vinculados ao artigo 194, mas vinculado ao princípio estabelecido no artigo 5º da Constituição, eu trago o princípio do devido processo legal. Então, o princípio do devido processo legal é um princípio em que garante às partes o contraditório e a ampla defesa, resguardando, assim, a segurança jurídica estabelecida dentro do processo administrativo. Então, a gente tem que avaliar o devido processo legal da seguinte forma. O contraditório e a ampla defesa, ela não pode ocorrer simplesmente contra a forma. Então, quando a gente fala em segurados da Previdência, nós estamos falando de pessoas que não têm, muitas vezes não têm um grau de instrução que vai lhe proporcionar
um processo legítimo, né? Por quê? São pessoas que não entendem da legislação previdenciária. São pessoas que contam com a ajuda do Estado, né, para que tenham seu benefício concedido. Então, é uma pessoa que bota um crédito no Estado, quando ele vai numa agência do INSS e fala, olha, eu quero criar uma aposentadoria, ele conta que o Estado vai lhe ajudar e vai fazer o melhor possível por ele, ok? Nesse sentido, sempre que eventualmente ocorrer algo que venha a negar algum direito ou restringir algum direito, né, a Constituição e o próprio artigo 2º da Lei 9784/99 garante ao segurado que, antes de mais nada, ele tem o direito a se manifestar, garantindo assim o contraditório, ok? A partir do momento em que não é garantida a ampla defesa e o contraditório ao segurado, acaba ocorrendo um vício dentro do processo administrativo em que todos os atos a partir de então tornam-se nulos, ok? Agora veja bem, eu separei aqui algumas questões relacionadas à aplicabilidade desses princípios, tanto que são vinculadas à própria instrução normativa do INSS, da Previdência lá, bem como algumas decisões que citam esses princípios junto ao processo administrativo. Eu queria que vocês fizessem um asteriscozinho ali no artigo 659 da Instrução Normativa número 77 de 2015. Rafael, onde é que eu acho essa Instrução Normativa do INSS? Você pode achar no site da Previdência. Ou senão você vai na internet lá, num site de busca, e bota lá, IN77-2015 INSS, que vai achar muito provavelmente no primeiro link. Então o artigo 659 é um artigo que eu cito aqui no material de vocês, que nos fortalece a aplicabilidade do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, onde ele fala o seguinte, cabe à administração pública o dever de prestar, é o dever, e não a faculdade, de prestar ao interessado, em todas as fases do processo, os esclarecimentos necessários para o exercício dos seus direitos, tais como a documentação indispensável ao requerimento administrativo, os prazos para a prática dos atos, a abrangência e limite dos recursos, não sendo necessário para tanta intervenção de terceiros. Também é obrigação da administração pública garantir a condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos dos segurados, dependentes e demais interessados, esclarecendo os seus requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso. O que eu falei para vocês sobre a aplicabilidade do conceito da universalidade como um princípio estabelecido no artigo 194 do 1º da Constituição? Que a universalidade é um princípio dirigido ao Estado, onde este tem o dever constitucional de garantir a melhor proteção social possível quando ela precisar, ou seja, conceder o melhor benefício que o segurado fizer jus. E o artigo 659, nesse dispositivo que a gente acabou de mostrar para vocês, claramente fala sobre isso, onde traz na parte final, volto a ler, esclarecendo os seus requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso. Ok? Também agora é direito do segurado sempre ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e cumprimento de suas obrigações. Esse é um dispositivo previsto não na IN, mas sim no artigo 3º, inciso 1º da Lei 9784 de 99. Rafael, mas esses princípios que você acabou de falar para a gente, eles são aplicados nas decisões junto ao recurso administrativo? Sim, são aplicados. Ok? E trago para vocês aqui algumas amostras disso. Então, a primeira decisão que eu trago para vocês é uma decisão da 11ª Junta de Recursos, tá? A respeito da retroação da idade mínima do trabalhador rural. Notem, o texto constitucional, e aí eu faço uma introdução ao assunto, né? O texto constitucional, ele nos traz que o segurado ele tem um limite mínimo de idade para ingressar ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, ok? Então veja bem, por exemplo, hoje a pessoa só pode começar a pagar o Regime Geral de Previdência se tiver 16 anos, salvo menor aprendiz, 14. Ah, eu tenho 12, não tem jeito. Tenho 10, não tem jeito. Rafael, mas eu conheço uma pessoa que o filho nasceu e em um mês tinha uma previdência. Tem uma previdência privada. Não tem um regime geral. Caso contrário, a pessoa com um mês começar a pagar a previdência, com 30, mulher ou 35 anos de idade, homem já estaria aposentado. Né? Claro que nós estamos falando num período pré-reforma, pré-PEC. Então, o que ocorre? Nesse sentido, o texto constitucional sempre variava a idade de ingresso ao RGPS. Então, exemplo, até 15 de março de 67, a idade de ingresso ao regime geral era 14 anos, salvo menor aprendiz,
12. De 67 até a Constituição de 88, é 12 para qualquer pessoa. De 88 a 98, data da emenda 20, voltou a ser 14, salvo menor aprendiz, 12. E de 98, data da emenda 20, em diante, 16, salvo menor aprendiz, 14. Ponto. Quando eu falo em menor aprendiz, eu falo uma categoria própria, que está devidamente prescrita dentro do sistema, dentro do nosso ordenamento jurídico, ok? O que ocorre? Muitas vezes, quem trabalha no campo, aliás, 99,999% das vezes, a pessoa que nasce no campo e trabalha no campo, não começa a trabalhar com 14 anos de idade, por exemplo, antes de 67, onde era a idade de ingresso ao RGPS. A pessoa trabalhava no campo com 8 anos de idade, com 6 anos de idade. Então, o meu pai, ele é oriundo da agricultura, tá? Ele trabalhava na agricultura quando era mais novo, saiu da agricultura com 16 anos de idade. Tá? E eu perguntei para ele, pai, com quantos anos você ia trabalhar na roça? Não, com 6, 7 anos eu estava lá. Não quero saber que eu ia brincar na roça, mas trabalhar com 6, 7 anos. É claro que com 6, 7 anos uma criança não consegue carregar um mole de trato, mas uma criança cuida dos animais, uma criança ajuda a cortar ou a juntar o trato para fazer um mole de trato. Então, já com uma idade muito nova, as crianças vão para a agricultura ajudar os seus pais. Aliás, essa ajuda aos seus pais reflete um regime de economia familiar, ok? Assim sendo, a jurisprudência vem entendendo, e o Conselho de Recursos também, que a partir do momento em que a pessoa comprova o exercício da atividade rural antes dos 14 anos, que é o caso antes de 67, por exemplo, é de se reconhecer o labor rural a partir dos 12. E a fundamentação é justamente a universalidade da cobertura e do atendimento. A partir do momento, tá, em que o segurado comprova o exercício de uma atividade remunerada, que não é o caso que só o labor rural, né? A remuneração seria indireta pela venda dos produtos. É dever constitucional o Estado proteger essa pessoa, essa criança, nesse período dos 12 aos 14 anos. Por quê? Porque, caso contrário, essa pessoa estaria sendo duplamente penalizada. Então, veja bem, essa pessoa teria uma penalização por ter abdicado de sua infância, ter que trabalhar. E o segundo ponto, que além de abdicar de sua infância e ter que trabalhar, essa pessoa não ia ter qualquer reflexo disso na sua aposentadoria. Então, é nesse sentido que vem a decisão e eu passo aqui a trazer para vocês. Então, a ementa aqui, aposentadoria por tempo de contribuição, menor proteção social, social depois de 12 anos e por aí vai. Por isso, não há motivo plausível para não se permitir o cômputo dos tempos laborados antes da idade mínima de ingresso ao RGPS, que, aliás, nem era o caso, pois, podendo o segurado ser duplamente penalizado, isto é, por não ter sido seu trabalho fiscalizado à época do exercício e agora ser novamente punido pelo não aproveitamento do período. Trata-se da aplicação do princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social. Artigo da Constituição Federal, artigo 94, inciso 1º, segundo o qual nenhum indivíduo deve ficar desprotegido dos infortúnios. Então, essa decisão, essa jurisprudência, é uma decisão oriunda do Conselho de Recursos. Tá? E só para, eventualmente, começar a quebrar alguns paradigmas dentro do Conselho de Recursos, tá? Vamos explicar uma coisa. O Conselho de Recursos não é o INSS, e o INSS não é o Conselho de Recursos. São coisas diferentes. Tá? Muitas pessoas falam o seguinte, o INSS já negou, não vou nem recorrer, porque o INSS vai negar de novo, já que negou uma vez, né, vai negar de novo, ok? É um engano as pessoas pensarem que o INSS é que vai proferir a decisão do Conselho de Recursos, porque não é. Tá? O Conselho de Recursos, pelo que prevê o artigo 1º da Portaria 548/2011, é uma parte integrante do Ministério, hoje do Ministério do Desenvolvimento Social, tá? Que faz o controle jurisdicional das decisões do INSS. Então, as decisões que são proferidas pelo Conselho de Recursos não são decisões monocráticas, são decisões colegiadas. Sempre que vá se julgar um processo dentro do Conselho de Recursos, nós temos 3 conselheiros que vão proferir os seus votos. Nós temos um relator e outros 2 conselheiros que fazem parte do seu colegiado. Sempre um colegiado vai ter um representante do governo, um representante dos trabalhadores e um representante dos empregadores.
Dos empregados. Não, governo, trabalhadores e empregadores. Isso. São as 3 categorias que são representadas dentro do conselho. Ok? Então, o relator dá um voto e os outros 2 ou seguem ou apresentam divergência. Claro que a lógica é de que essas pessoas que fazem parte do conselho como representantes de classe, elas têm que, eventualmente, olhar pelas classes que lhe representam. Ok? Então, as decisões junto ao Conselho de Recursos, elas não seguem aquilo que prevê uma instrução normativa do INSS. Por exemplo, o conselheiro até pode utilizar da instrução normativa para dar provimento a um recurso, mas ele não pode usar a instrução normativa para negar provimento ao recurso, porque o Conselho de Recursos não é vinculado à instrução normativa, ok? Diferentemente do INSS. Então, é um engano as pessoas acharem que o INSS e o Conselho de Recursos é a mesma coisa, porque não é, são órgãos diferentes, ok? Então, olha só, uma outra decisão que acaba sendo chamada e embasada, né, dentro do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, que eu trago para vocês, é uma adesão da primeira composição de junta da 10ª junta de recursos, né, que acaba reconhecendo a possibilidade de validação das contribuições feitas como baixa renda, que é aquela do Código 1929, tá? Mesmo o segurado não podendo se vincular nessa condição. Aí eu quero antecipar para vocês aqui essa questão do baixa renda para vocês entenderem a decisão que aplica a universalidade da cobertura e do atendimento. Veja bem, os segurados da Previdência Social, nós temos segurados obrigatórios e os facultativos, né? Os facultativos são aqueles que não desenvolvem uma atividade remunerada. Dentro do facultativo, nós temos planos simplificados que a pessoa pode pagar no valor aquém do que um salário mínimo, como referência. Então, veja bem, do que os 20% que historicamente são aplicados. Então, veja bem, a regra é que o segurado facultativo pague 20% do salário mínimo, ponto. Essa é a regra. Tá? A exceção começa com a Lei Complementar 123, que autoriza um facultativo a pagar até 11% do salário mínimo. Ok? E a outra opção é a tal do segurado de baixa renda, que também é um plano simplificado, em que prevê a possibilidade do segurado pagar 5% do salário mínimo. Qual é a diferença dos 11 e dos 20? Dos 11, basta a pessoa ir lá e querer pagar. Ponto. Tá? A pessoa não precisa cumprir requisitos para pagar os 11%. Não. Agora, para pagar os 5%, a lei estabelece, na Lei 8.212, que é o plano de custeio da Seguridade Social, a lei estabelece quais são os requisitos para a pessoa poder pagar com 5%, que é o tal do baixa renda, que tem um código específico, que é o 1929, que é o código de pagamento. Então, nesse sentido, tá, a pessoa só vai poder pagar como baixa renda os 5%, primeiro, se não tem renda, que já é um requisito para o segurado facultativo. Tá? Segundo, que a renda do grupo familiar seja inferior a 2 salários mínimos. Tá? Terceiro, que seja inscrito no CAD único. E quarto, que o CAD único seja a cada 2 anos atualizado. Ok? Então, a lei estabelece como critérios para poder pagar no Código 1929, que é o facultativo de baixa renda, esses requisitos. Ok? Entretanto, muitas vezes o segurado declara a renda no CAD único e aí as suas contribuições que foram feitas nos 5% não são validadas. Ok? Ou se verifica que, eventualmente, o grupo familiar tem mais do que 2 salários mínimos lá de renda, então aquelas contribuições não poderiam ser feitas num percentual de 5%. Tá? Quando acontece dessas contribuições não serem validadas, é comum as pessoas interporem os seus recursos administrativos. Lembrando que a primeira instância do recurso administrativo denomina-se Juntas de Recursos da Previdência Social, JRPS. E o segundo grau de jurisdição são as câmaras de julgamento, as CAGES. Tanto a CAGE quanto a junta fazem parte do Conselho de Recursos. Algumas pessoas falam para mim, Rafael, estou recorrendo. Eu falei, em que grau que está o seu recurso? O meu recurso já está no CRPS. Eu falo, não, o CRPS é um órgão. Né? Então, o CRPS é um Conselho de Recursos de uma forma ampla. Dentro do Conselho nós temos Câmara e Junta. Qual é o grau de jurisdição que se encontra no seu processo? Primeiro grau, Juntas de Recursos. Segundo grau, Câmara de Julgamento.
Ok? Então veja bem, voltando agora ao CAD único, já que vocês agora passaram a ter intimidade do que é um CAD único, desculpe, um baixa renda, um segurado de baixa renda para fins de pagamento como facultativo, então vamos tratar aqui da decisão, ok? Aqui na decisão, que é da primeira composição de junta, da 10ª junta de recursos, fala o seguinte: o CAD único, a renda pessoal do recorrente, no caso da recorrente, no valor de R$200, nos termos do evento 5, foi considerada fator impeditivo para fins de validação de suas contribuições recolhidas como segurada facultativa de baixa renda. Então, ou seja, a renda constante no CAD único, inferior à metade do salário mínimo, não deve prevalecer diante do direito da recorrente se filiar ao RGPS, observado o princípio da universalidade da cobertura e da solidariedade próprios do direito previdenciário. Então, na verdade, o que ocorreu aqui? Aqui o relator do processo entendeu que, ao arrepio daquilo que explicitamente a Lei 8.212 prevê, que é que a pessoa só possa pagar como facultativo de baixa renda, né? Código 1929. Quem não tiver renda, ao arrepio disso que explicitamente a lei prevê, ele entendeu que não é razoável não homologar as contribuições em respeito ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, o fato da pessoa receber R$200 por mês como salário declarado no CAD único, né? Particularmente, né, eu entendo que, inclusive em respeito ao próprio princípio da estrita legalidade, né, e ao próprio Estado Democrático de Direito, não é possível eventualmente manter-se um pensamento, uma decisão nesses parâmetros, por conta de que o sistema não se sustenta para aqueles que eventualmente têm uma atividade remunerada, como é o caso, inclusive declarado no próprio CAD único, e não paguem uma alíquota mínima de 11%, ok? Aí nós temos que entender a questão própria contributiva do sistema, ok? E na forma de que do working eventualmente vem aplicando a hermenêutica jurídica, nós não podemos utilizar os princípios não como forma de banalizar o direito, e sim como forma de reforçar o direito, ok? Então, nesse sentido, vem uma decisão fundamentando seus argumentos em cima da universalidade da cobertura do atendimento, entretanto, não trata-se de uma decisão pacificada dentro do Conselho de Recursos, ok? Aqui nós trazemos para vocês um exemplo de uma decisão aplicando o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre as populações urbanas e rurais, que é aquele princípio que a gente comentou antes, que revela o princípio da igualdade entre os trabalhadores urbanos e rurais. Vocês lembram? Aquele que está previsto no artigo 194, inciso 2 da Constituição. Antes de falar sobre a decisão, vou dar um panorama geral sobre o assunto que se tratou, ok? O que ocorre? Nós temos dentro do artigo 18 da Lei 8.213, que é o cardápio de benefícios que são dispostos ao segurado no RGPS, tá? Nós temos lá a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, gente, pode ser concedida para o segurado em algumas modalidades. Então nós temos a aposentadoria por idade ordinária, que é a normal, 65 anos de idade de homem, 60 anos de idade de mulher. Nós temos a aposentadoria por idade urbana, rural, que é 60 anos de idade de homem, 55 mulher. Nós temos a aposentadoria por idade compulsória, que é 70 anos de idade de homem, 65 anos de idade de mulher. Nós temos a aposentadoria por idade ao portador de deficiência, necessidades especiais. E nós também temos a aposentadoria por idade híbrida. Rafael, tem tanta aposentadoria por idade assim? Tem. Então veja bem. Dentro dessas modalidades de aposentadoria por idade que nós temos requisitos para a concessão de cada benefício. Então, por exemplo, quando a gente fala em aposentadoria por idade urbana, o homem tem que ter 60... Vou botar até na lousa para vocês gravarem bem. Quando a gente fala em aposentadoria por idade urbana, o homem tem que ter 65 anos de idade, mulher 60 anos de idade. E tem que ter 180 contribuições urbanas. Urbanas. Isso aqui é carência. Depois a gente vai falar sobre carência. A aposentadoria por idade ao trabalhador rural, o homem tem que ter 60 anos de idade, mulher tem que ter 55 anos de idade, e tem que se comprovar 180 contribuições, ou... Na verdade, contribuições não é a terminologia adequada, e sim
comprovar 180 meses de exercício de atividade rural, ok? Temos a aposentadoria compulsória, que é aos 70 anos de idade de homem, 65 anos de idade de mulher, comprovando 180 contribuições urbanas, ok? E além disso, nós temos a tal da aposentadoria por idade híbrida. Por que a aposentadoria por idade ela é híbrida? A aposentadoria por idade híbrida, que vem lá desde ali uns 1718, 2011, ela faz com que o segurado possa somar o tempo rural com o tempo urbano. Então, somando esse com esse, tá? Para chegar nas 180. Então, veja bem, vamos supor que um segurado queira aposentadoria por idade híbrida. Quais são os requisitos? Ele vai ter que ter 65 anos de idade, homem, e 60 anos de idade para mulher. Portanto, a idade que é exigida é a idade do urbano. Certo? E tem que ter 180 meses / contribuições. Por que meses / contribuições? Porque a lei autoriza o segurado a somar o tempo urbano com o tempo rural. O que não era exigido aqui. Então, veja bem, a discordância a respeito da aposentadoria por idade híbrida é a respeito da última filiação. A respeito da filiação que o segurado se encontra quando ele vai requerer o benefício previdenciário. O artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, explicitamente fala que na ocasião da data da entrada do requerimento, para fins de aposentadoria híbrida, o segurado tem que ser rural. Ok? Rural. Entretanto, as decisões judiciais, inclusive do STJ, vêm entendendo que, em respeito ao princípio da igualdade entre as classes, ou, melhor dizendo, em respeito ao princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre as populações urbanas e rurais, tá? O segurado também pode ser urbano na data da entrada do requerimento. Certo? Então, veja bem, o que a agência do INSS vai exigir? Que a pessoa pode ser rural, pode ter ido para o urbano, mas tem que voltar para o rural. Tá? Agora, o que eventualmente vai exigir o Poder Judiciário? Exigir não, reconhecer que a pessoa seja rural e urbano. E vai requerer o benefício. Idade não muda, idade é a mesma coisa, o entendimento dos dois. Ok? E agora, como isso vem se manifestando junto ao Conselho de Recursos? Tá? Pois bem, o Conselho de Recursos, aqui eu trago uma decisão oriunda da primeira composição de junta da 4ª CAGE, tá? Entendeu, e eu digo que não é uma decisão pacífica, tá? Entendeu de que é possível que se reconheça o direito ao segurado uma aposentadoria por idade híbrida, quando na data da entrada do requerimento, o segurado também seja urbano e não só rural. E aí eu leio aqui para vocês uma parte do voto. Considerar a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida ao trabalhador no exercício de atividades rurais, quando na data da entrada do requerimento, não admitindo a possibilidade do ultimador ser urbano, caracteriza uma afronta ao princípio da isonomia. Se aos segurados rurais é facultado computar períodos urbanos, a mesma lógica deve ser aplicada aos trabalhadores urbanos que já laboraram em lides campestres. Interpretar a lei de forma restritiva compromete o princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Okay? Por outro lado, o Conselho Pleno do CRPS, hoje CRSS, decidiu de que, e o Conselho Pleno ele acaba orientando as decisões tanto da Câmara quanto da Junta, né, decidiu de que, de fato, na data de entrada do requerimento, o segurado deve ser rural e não urbano. E explico o porquê. Tá? O que ocorre? A partir do momento que vocês sabem que o tempo rural não tem a efetiva contribuição previdenciária
como os trabalhadores urbanos têm. Isso é fato, ok? Por isso que o legislador entendeu de que os trabalhadores rurais têm direito a um benefício num valor fixo, que é um salário mínimo. Para as pessoas que trabalham na roça, ou os pescadores artesanais, esse só tem direito a um benefício superior a um salário mínimo se eventualmente ele pagar como facultativamente suas contribuições depois de 91. Tá? Então, a prévia fonte de custeio para pagar os benefícios rurais, tá, estabelece o pagamento no valor de um salário mínimo. Ponto. O que ocorre? Se você concede uma aposentadoria por idade ao trabalhador rural, mesmo sendo híbrida, o valor vai ser um salário mínimo. Agora, se você concede uma aposentadoria por idade híbrida ao trabalhador que na data de entrada do requerimento ele seja urbano e não rural, vai abrir uma coisa que a gente chama de PBC, que é período básico de cálculo. E aí o que vai ocorrer? O tempo rural que não teve uma contribuição direta para o sistema, tá, ele vai valer para fins de tempo, vai valer para fins de auferição do período básico de cálculo, somando com o tempo urbano, trazendo a possibilidade de se conceder um benefício no valor superior a um salário mínimo sem a sua prévia fonte de custeio. Então, foi nessa tocada que o Conselho de Recursos, através lá do Pleno, a primeira decisão é do Conselho de Recursos da Câmara. A segunda decisão que eu trago agora é do Pleno. Entendeu que, por conta dessa possibilidade de abertura de período básico de cálculo, tá, se estaria concedendo um benefício, possivelmente, num valor superior a um salário mínimo sem as efetivas contribuições para a Seguridade Social. Ok? Então, nós temos duas decisões nesse sentido. Dando continuidade àquele último princípio que nós falamos, nós temos o princípio do devido processo legal. Então, como eu disse a vocês, o devido processo legal, que está explicitamente previsto como um direito fundamental, porque está no artigo 5º da Constituição, estabelece de que as pessoas, elas obrigatoriamente só vão ter alguma restrição de direito, né, junto ao processo administrativo, agora vinculando a nossa matéria, se o contraditório e a ampla defesa lhe forem devidamente assegurados. Caso contrário, o ato é nulo, ok? Dali em diante. Então, aqui eu trago para vocês duas decisões bem interessantes a respeito do princípio do devido processo legal oriundos da Câmara de Julgamento. A primeira decisão é da primeira Câmara de Julgamento. Explicando o case para vocês entenderem a decisão. Infelizmente, está muito comum, né, algumas pessoas requererem benefícios assistenciais e acabarem declarando no processo administrativo que são separados de seus cônjuges para que a renda do cônjuge não acabe influenciando no indeferimento de um suposto benefício assistencial. Rafael, não entendi. Me explica. Explico. Nós temos uns benefícios assistenciais, que são aqueles previstos no artigo 20 da Lei 8.742/93, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS prevê dois benefícios com espécies diferentes assistenciais, que são mantidos pelo INSS. O primeiro é o benefício assistencial devido ao idoso, e o segundo é o benefício assistencial devido ao deficiente. Para o benefício assistencial ao idoso, quais são os requisitos? Que o titular do benefício tenha 65 anos ou mais e que a renda per capita do grupo familiar seja inferior a um quarto salário mínimo. Esses são os requisitos. Quais são os requisitos do amparo assistencial devido ao deficiente? Que o titular do benefício tenha uma deficiência de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, aos quais, com interação com as diversas barreiras, possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de concorrência com as demais pessoas, tá? E, além disso, que a renda per capita do grupo familiar também seja inferior a um quarto salário mínimo. O que ocorre? Algumas pessoas que vão na agência do INSS para requerer um benefício assistencial desse, tá? Acabam declarando que o seu cônjuge, que é separado de fato do seu cônjuge. Então, Maria e José. Maria vai requerer um amparo assistencial devido ao idoso. José, que é seu marido, é aposentado e ganha 3 mil de aposentadoria. Então, o que acontece? Maria vai na agência do INSS e apresenta uma declaração feita de próprio punho ali mesmo. É possível? É possível. Dizendo o seguinte,
que eu, Maria, declaro para devidos fins de quem possa interessar de que sou separada de fato de José há 5 anos, 7 anos, 10 anos. Aí o que acontece? Mesmo com a certidão de casamento, sem a averbação de divórcio, né, até porque a separação é só de fato, o INSS vai excluir a renda do marido e vai conceder um amparo assistencial. Simples assim? Simples assim. Porque o INSS aplica o princípio da boa-fé objetiva. E tem razão, o INSS está correto. O INSS acredita na declaração que a pessoa apresenta. Se a pessoa está dizendo, declarando e assinando que não vive mais seu cônjuge, o INSS vai duvidar por quê? Né? Então, legitimamente, o INSS concede o benefício. O que ocorre? Depois de 6, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, Maria volta na agência do INSS. Mas agora para requerer a pensão por morte de José, porque José morreu, e aí o INSS acaba indeferindo o pedido de pensão por morte, porque Maria declarou que era separada de fato lá. Ok? Então veja bem, essa decisão aqui que eu trago para vocês é uma decisão a respeito de um caso desse, um caso concreto desse. Tá correto o INSS indeferir a pensão por morte? Não sei. Por quê? Porque tem que se averiguar se houve ou não a separação. Então, nesse sentido, nessa decisão da Câmara, foi analisado e foi verificado que nunca houve separação de fato. Ou seja, a declaração feita por Maria no amparo assistencial é falsa. Nesse sentido, assim sendo, é devida a concessão da pensão por morte. Entretanto, há de se apurar a irregularidade que foi perpetuada junto ao amparo assistencial, na fraude que eventualmente existiu ali. Então, aqui eu trago a decisão. A ementa, né? O esposo, dependente, artigo 16, inciso 1º do regulamento, aprovado pelo decreto 3048, prova de convivência marital. Considerando desta forma que não há nos autos prova de que a requerente tenha se separado da instituidora, é de se conceder a pensão por morte requerida. Entretanto, cabe ao INSS instaurar o devido processo legal para a verificação da regularidade do amparo assistencial. Então, veja bem, em que pese, basicamente, a fraude está quase que comprovada junto à pensão por morte, porque para conceder a pensão por morte só poderia ocorrer, nesse caso aqui, comento, se eventualmente não houve a separação de fato, ok? Mesmo assim, em respeito ao devido processo legal, previsto no artigo 5º da Constituição e no artigo 2º da Lei 9784/99, é defesa ao segurado que o seu devido processo legal seja garantido. Ou seja, tem que abrir um procedimento administrativo específico, aberto o prazo de defesa, aberto um prazo de recurso, para que, eventualmente, o segurado possa apresentar seus argumentos e dizer que o amparo assistencial não era irregular, enfim, vai trazer seus argumentos para tentar se defender a respeito disso. Ou seja, não há uma automática, não pode haver uma automática cobrança do amparo assistencial pelo simples fato da concessão da pensão por morte. Não, é de se garantir o devido processo legal ao segurado nessa circunstância também, como muito bem previu a decisão da Câmara de Julgamento. Ok? Uma outra situação que trago para vocês aqui de decisão do Conselho a respeito da aplicabilidade do devido processo legal é no seguinte case. Veja bem, o INSS detecta uma irregularidade num benefício, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E ele vê que, tirando um período que foi dado irregularmente ao segurado, indevidamente ao segurado, não totaliza mais os requisitos da aposentadoria. Ou ainda totaliza, só que vai baixar a renda mensal inicial, porque vai alterar PBC, tempo de contribuição, enfim. Tá? A INSS emite um ofício de defesa ao segurado, okay, dando 10 dias de prazo para ele se manifestar. O segurado se manifesta, apresenta seus argumentos, o INSS não reconhece os argumentos, tornando a defesa insuficiente. Tranquilo. O segurado recorre para a junta de recursos. A junta nega também. Fala assim, olha, não tem direito a esse troço aí, tem que manter a adesão do INSS, o INSS está certo. O INSS está certo mesmo, tá? Nesse case. E o segurado recorre para a Câmara. Aí na Câmara, a Câmara também mantém a adesão do INSS. Legal. Mas o que ocorre? Se verifica dentro da estrutura do processo administrativo de que a autarquia federal, ela tão somente oportunizou o segurado a se defender do direito material, e não da consequência disso, que seria uma redução de renda mensal inicial ou até a cessação do benefício, o que ocasionaria na irregularidade do recebimento daquelas prestações.
Então, nesse sentido, tá, veio uma decisão também da primeira Câmara, onde se fez uma revisão de uma renda mensal inicial, certo? Acerca do período básico de cálculo, e assim ensinou a relatora, assim instituiu a relatora, considerando ainda que após o processamento da revisão não foi feito qualquer menção sobre eventual complemento negativo apurado, cabe o provimento do recurso, devendo a autarquia abrir um novo procedimento em caso eventual cobrança com observância do devido processo legal. Então, veja bem, o que a relatora entendeu aqui? Entendeu o seguinte, ora, até o momento o INSS oportunizou o segurado a se manifestar e a se defender tão somente a respeito do direito material, ou seja, vou alterar o período básico de cálculo, vai alterar a renda mensal inicial, você recebia 2.000, vai passar a receber 1.000, porque estava errado o cálculo. E o INSS está certo, porque realmente, se é indevido, o INSS tem que fazer a revisão. Aliás, o artigo 103 da Lei 8.213 comanda isso ao INSS, então é dever do INSS fazer isso, e ele faz como tem que fazer. Entretanto, quando o INSS verificou a irregularidade, em tese vai ocasionar o quê? Uma diminuição da renda mensal e, por consequência disso, retroage lá atrás, desde a época em que o benefício era irregular, trazendo então um certo complemento negativo ao benefício. Só que o seguro INSS não oportunizou o segurado a apresentar os seus argumentos sobre o complemento negativo, só o direito material. E é claro que se ele oportuniza o segurado a apresentar os seus fundamentos a respeito do complemento negativo, os fundamentos segurados iriam ser além daqueles, mais alguns, como o próprio princípio da boa-fé objetiva e da irrepetibilidade dos valores, tá certo? Gente, o cronômetro aqui, 5, 4, 3, 2, 1, bum, vamos para o intervalo, depois a gente volta, tá legal? Um grande abraço, até daqui a pouco.